poderosamente no nosso meio, pelo poder da tua palavra. Santo de Deus, vai alcançando agora este lar, esta família. Meu Deus, alcança este homem que se encontra no seu trabalho. Alcança, meu Deus, esta mulher que se encontra na sua casa, na sua residência. Meu Deus, concede o livramento, proteção do Senhor possa estar, meu Deus, sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Meu Deus, vai guardando, vai livrando, vai protegendo a vida de todos aqueles que estão viajando neste momento. Aqueles, meu Deus, que viajam de carro próprio, de motocicleta, os que estão viajando de avião, os que estão viajando sobre as águas, ó Pai, pelo poder da tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua dignidade, Senhor. Alcança essas vidas agora, pelo poder da meu Deus, aqui estamos nesta noite, neste culto de sexta-feira, para podermos adorar, para podermos glorificar e exaltar o teu santo nome. Meu Deus, eu creio, como está escrito na tua palavra, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor em espírito e verdade. E nós aqui viemos, meu Deus, para te louvar pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Ó Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos pela saúde. Sim, meu Deus, muito obrigado pelo privilégio de podermos acordar todos os dias, tomarmos o nosso café, meu Deus, e podermos irmos, Senhor, para o nosso trabalho, e depois, Senhor, de um dia de trabalho, podemos estar na tua casa, adorando ao Senhor em espírito e verdade. Meu Deus, nós te louvamos, porque nós podemos estar na tua presença. Ó Senhor, quantas vidas, meu Deus, que desejam no seu coração estar na sua casa, estar na tua presença, ouvindo a tua palavra, glorificando e exaltando o teu santo nome, mas infelizmente, Senhor, não podem, porque estão hospitalizados, porque estão, meu Deus, internados na UTI, na CTI. Outros, meu Deus, estão em cima de uma cadeira de roda, mas nós aqui estamos, ó Pai, para podermos adorar o teu nome, na tua presença, na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por mais, meu Deus, que nós quiséssemos pagar ao Senhor, aleluia, nós não conseguiríamos. Assim como o teu servo Davi disse: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Ó meu Deus, nós não teríamos como, Senhor, retribuir, nós não teríamos como pagar por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa casa e também na nossa família. Mas nós aqui estamos adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Sim, meu Deus, porque a tua palavra cura, a tua palavra salva, a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra ressuscita, a tua palavra abre porta, a tua palavra fecha a porta, a tua palavra alegra, a tua palavra consola, a tua palavra orienta, a tua palavra capacita, a tua palavra mostra, a tua palavra revela. E é por isso, meu Deus, que aqui nós estamos nesta noite para adorar, para glorificar, para bendizer o teu santo nome. Meu Deus, abençoa a vida dos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Sim, meu Deus, alcança os seus lares, a sua família. Meu Deus, aqueles que ainda não estão servindo ao Senhor, aleluia, de corpo, alma e espírito, ainda não são praticantes da fé. Meu Deus, assim como o Senhor um dia operou este mesmo milagre também na vida dos internautas, Senhor. Alcança eles agora, que nenhuma muralha, sim, meu Deus, nenhuma barreira, nenhuma corrente, nenhuma lança venha impedir o agir do Senhor sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, porque diz a tua palavra, aleluia, profeta
Senhor, ninguém pode impedir. Agindo, meu Deus, o Senhor. Amém? Ou contando a bênção, o testemunho, aquilo que Deus tem operado na sua vida. Eu creio que, como está escrito na palavra de Deus, tudo que tem fôlego adora e glorifica ao Senhor. Então vamos ouvir a oportunidade com Naamã, que estará adorando ao Senhor nesta noite com o hino de adoração. E logo após Naamã estar louvando, Benjamin vai louvar também. Glória a Deus, Benjamin vai estar louvando. E logo após estaremos meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos receber o servo do Senhor, que estará adorando a Deus em espírito e em verdade. Cumprimento a igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Eu vou cantar um hino, quem souber me ajude. Amém, que vai estar louvando ao Senhor nessa noite. E eu creio que o nome de Jesus será glorificado. Vamos receber o Benjamin. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.
nesta noite com hinos de adoração ao Senhor. O Namã, né, meu primogênito, e o Benjamin. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos já estar meditando na palavra de Deus nessa noite. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 19. 2 Samuel, capítulo 5. Vamos ler dois versículos. O versículo 19 e também o versículo 25. Os irmãos que trouxeram a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Os que não têm a Bíblia, tem Bíblia aqui, tá? Se quiserem pegar, estejam à vontade para acompanhar a leitura da poderosa palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Esperar que todos encontrem para podermos fazer uma leitura coletiva. Nós vamos tratar de um assunto muito importante nessa noite, baseando-se na poderosa palavra de Deus. Nós vamos perceber quando Deus encontra um coração, uma pessoa disposto a fazer a sua vontade, a sua obra, o nome do Senhor será louvado através da vida desta pessoa. Glória a Deus. Glória a Jesus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes sociais. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. E Davi consultou o Senhor, dizendo: se contra os filisteus entregarmos as minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Versículo 25. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. E você diz amém. Podem se assentar, glória a Deus. Se o Senhor merece as palmas, pode exaltá-lo com as palmas bem além. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela por si mesma, ela se revela ao meu e também ao seu coração. No momento que nós a ouvimos e no momento que nós a ministramos. E aqui nesta passagem nós vamos nos deparar com um homem que está diante de uma guerra, de um problema, de uma adversidade. Só que antes deste homem tomar alguma decisão, ele vai consultar a Deus. Aqui, meus irmãos, eu aprendo esta primeira verdade. Tudo que nós formos fazer em nossas vidas, nós temos que consultar a Deus. A bem da verdade é que nós, muitas das vezes, realizamos projetos grandiosos.
E nesses projetos nós muitas das vezes esquecemos de consultar a Deus. Nesses projetos nós esquecemos de perguntar para o Senhor se Ele está de acordo, se Ele irá aprovar este projeto. E muitas das vezes vem o fracasso, muitas das vezes vem o desespero, muitas das vezes vem o desânimo por causa de um projeto que não foi bem sucedido. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus, Lucas ele vai dizer desta maneira: qual homem que quando tem um projeto no seu coração, antes de iniciar este projeto, não senta, não faz os cálculos se terá condições tanto financeira como espiritual e psicológica para poder concluir esta obra. Aí ele vai dizer: sabe por quê? Eu estou vos alertando sobre isso, porque certamente quando alguém passar diante deste teu projeto e ver que ele está inacabado, eles vão dizer desta maneira: está vendo? Iniciou este projeto e não teve como concluir. Então nós vamos aprender nesta noite que é muito importante nós falarmos com Deus, consultarmos ao Senhor em qualquer decisão que nós venhamos tomar nas nossas vidas, seja na área familiar, seja na área profissional, seja na área sentimental. Em qualquer situação nós devemos consultar a Deus, porque a vontade de Deus é boa e agradável. Quem concorda, dá glória a Deus nesta noite. Então Davi, meus irmãos, nós vamos ver na Bíblia Sagrada que este povo filisteu é um povo conhecido do povo de Israel. São inimigos de Israel. E todos nós conhecemos a história que quando Israel vai lutar contra os filisteus, não nesta época, mas um pouco antes, existia um homem por nome Golias. E este homem, segundo a história, segundo a palavra de Deus diz, que este homem alcançava quase 3 metros de altura. Então todo o exército de Israel não tinham consultado a Deus em relação àquela guerra e também em relação ao gigante Golias. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora o pai de Davi, Jessé, ele tem no seu coração desejo, ansiedade, vontade de saber como que está indo a guerra entre os filisteus e também entre os israelitas. E aí ele prepara Davi, coloca Davi sobre um jumento e diz para ele: olha Davi, eu quero que amanhã logo cedo você vá até o campo de guerra para saber dos seus irmãos e também do rei Saul como que está a peleja, como que está a guerra, se nós os israelitas estamos ganhando ou se estamos perdendo. A Bíblia diz, meus irmãos, que este homem Davi, ele assim obedece o seu pai Jessé, e no outro dia logo cedo ele vai até o local que estava acontecendo esta guerra. Mas quando Davi se arruma, a Bíblia vai dizer que ele fala ao rei Saul: olha, rei, para a casa do meu pai, eu quero perguntar para o Senhor, porque o meu pai Jessé pediu que o Senhor mandasse notícia sobre a guerra. Se nós, os israelitas, estamos vencendo, se estamos ganhando a guerra, ou se estamos perdendo a guerra. Aleluia! Nesta noite, esta pergunta vem para mim, vem para você também. Nós estamos ganhando a guerra, ou estamos perdendo a guerra? Aleluia! Eu sei que existem guerras nas nossas vidas, que aparentemente é difícil de ganhar, mas se nós formos no nome do Senhor, toda a guerra será vencida, aleluia. Quem crê dá glória a Deus essa noite. Mas aí, meus irmãos, para a surpresa de Davi,
quando ele pergunta para Saul se a guerra estava boa, se estava sob o controle do exército de Israel, a Bíblia diz que Saul olha para Davi e diz: olha, Davi, volta depressa pelo teu caminho e diz para o teu pai Jessé que a guerra está indo bem. Nós estamos na frente da guerra. Davi se alegrou, amada igreja. Davi ficou contente, maravilhado, porque automaticamente, quando eu e você estamos diante de uma guerra e nós estamos vencendo esta peleja, o nome de Deus está sendo louvado. Então, meus irmãos, Davi se alegra, Davi fica feliz. Só que quando Davi monta no jumento e vai subindo a colina, ele ouve alguém gritar em alto e bom som: ei, se tem homem aí em Israel, vem lutar contra mim. Porque se algum de vós vier lutar contra mim, e um dos dois vencer, se vocês vencerem, se um de vocês me vencerem, o Deus de Israel será engrandecido, será louvado. Mas se eu vencer, o Deus dos filisteus será exaltado, que é metade homem e metade peixe, é uma estátua. Davi ouve aquilo e o seu coração fica feliz. Aí Davi fica feliz e diz: não, nós estamos ganhando a guerra, nós estamos vencendo a peleja. Era isso que ele pensava, Maria. Porque Davi tinha 3 irmãos na guerra, e esses 3 irmãos de Davi, eles foram selecionados a dedo e a olho. Por quê? Porque quando o exército de Israel está sendo preparado, os homens de guerra olharam para os irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar, e viram que eram homens altos, fortes, que poderiam guerrear. E eles levam os 3 irmãos de Davi e preparam eles para a guerra. Só que quando está diante da luta, do problema, a força, o braço, não serviu para nada. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? O que vai vencer as minhas guerras não é a minha sabedoria, não é a minha beleza, não é a minha força. O que vai me ajudar a vencer as guerras é o Deus Criador dos céus e também da terra. Então Davi ouve aquele gigante afrontar o povo de Deus, e não teve um que se levantasse para ir na direção daquele gigante. Aí Davi espera um pouco e diz: não, se os meus 3 irmãos não vão para lutar com este gigante, o rei Saul vai tomar a decisão e vai lutar contra esse gigante incircunciso, e o nome de Deus será louvado. Bobagem. Nem os 3 irmãos de Davi, nem o rei Saul foram lutar com o gigante Golias. Davi volta novamente, presta atenção nisso. Davi volta novamente e pergunta para Saul: mas rei, não foi isso que o Senhor me falou? O Senhor disse que a guerra estava indo bem. O Senhor disse que era para eu falar para o meu pai Jessé que a guerra estava nas mãos dos israelitas. Mas como rei que eu vou chegar diante do meu pai Jessé e vou dar uma notícia falsa, eu vou mentir para ele. O rei Saul, meus irmãos, logo se desespera e diz: Davi, vai embora, isso não é lugar para você estar muito tempo, pega o teu caminho, Davi, vai embora. Mas Davi, no seu coração, ele queria de todas as maneiras, meus irmãos, que o nome de Deus fosse louvado. Eu não sei qual o teu intuito quando você vem para a presença do Senhor. Eu não sei se você sabe. Se você não sabe, aprenda agora. Toda vez que você vem para a igreja, para a presença de Deus, você está vindo para a guerra, ou você está comprando guerra. Porque o inimigo não vai gostar, não vai aceitar de ver você adorando e glorificando ao Senhor e ficar de braços cruzados. Tem muitas pessoas que se enganam. Não, eu vou aceitar Jesus porque é bom. Eu vou aceitar Jesus porque Deus vai me abençoar, Deus vai me curar, Deus vai me prosperar. É verdade. Deus pode te abençoar.
Deus pode te prosperar, Deus pode te curar, mas uma coisa eu te asseguro: as lutas virão dia após dia. A Bíblia vai dizer que Jesus abre a boca e diz: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então, quando Jesus traz esta revelação, Ele está dizendo para mim e para você: aceitou Jesus? É hora de começar a carregar a sua cruz e não olhar para trás, porque quem olha para trás, se acontece o que aconteceu na vida da mulher de Ló, para na hora. Meu Deus, isso aqui é forte, viu? Quem olha para trás automaticamente para no meio do caminho. E Deus vai dizer: aquele que olha para trás, aquele que tira a mão do arado, não é digno do meu reino. Então Jesus, meus irmãos, Ele vai aqui através da pessoa de Davi nos revelar que é necessário nós termos uma vida de oração para com Deus, para qualquer circunstância das nossas vidas. A Bíblia diz que agora Davi ora a Deus, chega diante de Saul, chega diante de Saul e vai dizer para ele: olha, rei, se o Senhor me permitir, eu quero lhe contar 2 testemunhos. O rei Saul se espanta e diz: como assim me contar 2 testemunhos? Davi vai dizer: olha, rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai Jessé, de repente veio um leão para tentar tragar uma das ovelhas. E aí, Davi, o que aconteceu? Você correu e se escondeu? Não, rei. No nome do Senhor eu fui e matei o leão. Davi não acredita. Pois é, rei, eu tenho outro testemunho para lhe contar. Um dia eu também estava pastoreando as ovelhas do meu pai e veio um urso para poder devorar uma das ovelhas. E aí, Davi, você correu dessa vez? Não, rei, eu peguei o urso e matei. Davi vai dizer para Saul desta maneira: não será esse incircunciso que vai afrontar o Deus de Israel, o seu povo, e vai sair, aleluia, cantando o hino da vitória. Se o Senhor me permitir, eu quero ir para esta guerra. Meus irmãos, eu não sei se vocês compreendem o poder e o teor desta passagem. Se nós olharmos para o cenário bíblico, o exército de Israel, na época de Davi, na época de Samuel, na época de Josué, na época de Moisés e até os tempos atuais, é um dos exércitos mais poderosos e estrategistas da terra. Aí eu pergunto para os irmãos: por que neste dia nenhum dos soldados de Israel foram lutar com o gigante? Porque não estava verdadeiramente na presença de Deus. Mas Davi, ele diz: eu vou contra esse incircunciso, se o Senhor assim permitir. A Bíblia diz, meus irmãos, que agora Davi vai e luta com o gigante. E algo que me chama a atenção: quando Davi lança a pedra com a sua funda, presta atenção nisso. Quando Davi lança a pedra com a sua funda e pega na fronte, na testa do gigante, pela lógica da gravidade, o gigante teria que cair para trás. Mas a Bíblia diz que o gigante cai para frente. Então, peraí, se bate na fronte, ele tinha que cair para trás, mas ele cai para frente. Quem derrubou não foi Davi, quem derrubou foi Deus por trás. Deu um soco e ele caiu, e Davi cortou a cabeça do gigante. Então todas as guerras que você, que nós vencermos, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Não adianta você falar: olha, eu estava à beira da morte, consegui voltar à vida, eu consegui. Não, você não conseguiu nada, quem conseguiu foi Deus. Não, eu estava desempregado, eu tenho um currículo maravilhoso, e eu deixei alguns currículos e uma empresa grandiosa me chamou porque eu tenho potencial. Bobagem, você está lá porque foi Deus que te colocou.
Então Davi, ele começa a perceber que a sua vida agora tem que ser regrada de conselhos e conselhos que vêm de Deus. Aí aqui, meus irmãos, o capítulo 5 de 2 Samuel, versículo 19, nós vamos ver Davi nos dando mais um exemplo, mais um ensinamento do poder de Deus. Eu fiz questão de trazer à memória dos irmãos um pouco da história de Davi, para podermos entrar neste contexto bíblico por causa do horário. Aqui ele vai dizer: e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Meus irmãos, mas como Davi receberia uma mensagem tão clara de Deus, deve ter orado e agiu provavelmente pelo Espírito Santo. Meus irmãos, porque certamente quem está no meio de uma guerra, ou preste para enfrentar uma guerra, se você não estiver, você toma decisões precipitadas. Mas Davi, mesmo diante da guerra, ele vai para o seu particular com Deus, e ele vai perguntar a Deus: Senhor, subirei eu contra os filisteus? Se o Senhor me permitir, me responda. O Senhor vai me entregar todos os filisteus nas minhas mãos? Meus irmãos, nós acabamos de falar que Davi, ele derrota o gigante e todo o exército filisteu. Agora ele está diante de uma guerra, mas ele tem no seu coração esta preocupação. Ele quer perguntar para Deus se é o momento exato de subir para a guerra. Aqui eu aprendo coisas lindas e maravilhosas. Quantas das vezes nós tomamos decisões precipitadas? Quantas das vezes nós falamos palavras que o momento não era para ser falado? Quantas das vezes, meus irmãos, nós vamos para algum lugar e Deus está dizendo: não é a hora de ir, aleluia. Então aqui Davi, ele vai nos ensinar. Davi lutou suas batalhas da forma como fora instruído por Deus. Circunstância, ele orava ao Senhor. Aqui está o primeiro princípio para vencermos as nossas adversidades, as nossas guerras e as nossas pelejas. Você tem que orar a Deus, para que Deus possa dizer para você o que deve ser feito diante da circunstância. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para o filho da promessa Isaac, a Bíblia vai dizer que Isaac enfrenta uma terrível seca. Isaac enfrenta uma dificuldade tão grande, mas a Bíblia vai dizer, Maria, que Isaac correu para orar. Toda vez que o homem e a mulher correm para a oração, Deus entra com a providência, aleluia. Só quem crê levanta a mão e dá glória a Deus. Então a oração é a chave da vitória. Porque a Bíblia vai dizer: tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Então, se você precisa de algo da parte do Senhor, o primeiro passo é você orar a Deus. Porque toda vez que você orar, as cadeias vão se abrir. Todas as vezes que você orar, Deus vai fechar a boca do leão. Todas as vezes que você orar, Deus vai derrubar muralhas. Todas as vezes que você orar, Deus vai abrir o mar vermelho. Todas as vezes que você orar, Deus vai abrir o rio Jordão. Todas as vezes que você orar, Deus vai curar a tua enfermidade. Então Davi, ele vai orar ao Senhor. Ele vai pedir para Deus em oração. E ele perguntava se deveria ou não lutar. Olha, meus irmãos, que pergunta. Ele deveria ou não lutar? Davi era um homem de guerra. Davi era um homem preparado para guerrear. Aleluia. Senhor, subirei ou não para a guerra? Então, se for comparar a minha vida,
Se for comparar a sua vida, se for comparar a vida dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, quantas das vezes, meus irmãos, nós vamos para a guerra e não consultamos a Deus se é hora de ir para a guerra? Então Davi, ele tinha no seu coração esta preocupação. Olha o que diz o versículo 19: e Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus nas tuas mãos. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é clara e nos revelar. Aleluia. O Espírito Santo interviu através da vida de Davi e de todo o povo de Israel. Pode ter suplicado ao Senhor através de um profeta, ou talvez procurar um sumo sacerdote que consultasse a Deus. Quem lembra de Josafá? Josafá está diante de uma guerra muito grande. Só que a Bíblia vai dizer que antes, na mão de Josafá ir para a guerra, sabe o que ele faz? Ele manda chamar até a presença dele um tangedor. Um tangedor, pastor? Sim, um tangedor. Mas o que é um tangedor? Hoje existem muitos cantores gospel, existem muitas pessoas que louvam a Deus, mas nem se compara, amada igreja, com um tangedor. Mas aí Josafá vai dizer: olha, ninguém vai para a peleja antes que Deus fale comigo e fale com todos vocês. E eu quero aqui na minha presença um tangedor que possa louvar a Deus de alma e espírito, e assim Deus falará conosco. Então Josafá também, antes de ir para a guerra, ele pede que venha até a sua presença um tangedor, um levita verdadeiro. E quando o levita chega e começa a adorar, quando o tangedor chega e começa a adorar, Deus falou através do louvor, Deus falou poderosamente. Deus disse para Josafá: pode ir para a peleja, mas vocês não vão guerrear, vocês não vão pegar na espada, porque nesta peleja eu pelejarei e calarei todos vós. Aleluia. Então é isso que Deus quer fazer por mim, por você. Mas quando nós orarmos a Ele e pedirmos a direção dele em tudo, este mesmo homem, olha para cá, presta atenção, este mesmo homem por nome Davi, Saul, quando estava reinando na época, o próprio Deus envia espíritos imundos para perturbar a noite de sono de Saul. Aí, meus irmãos, o rei Saul procurou de todas as maneiras conseguir dormir, mas não conseguia. Mas de repente vem Davi, cheio da unção, cheio da graça, com a sua harpa. Quando ele começava a louvar a Deus, Saul dormia. Então isso é o que? A presença de Deus sobre a vida de Davi. Então Davi, meus irmãos, lutou suas batalhas de forma como fora instruído pelo próprio Deus. Todas as batalhas que Davi foi para lutar, para pelejar, ele pediu a orientação de Deus. Aqui está uma revelação para mim e para você. Só que nós não temos esse costume. Nós não somos judeus nem hebreus. Tudo que nós vamos fazer, nós consultamos primeiro o nosso coração, e aí nós tomamos a decisão. Aleluia. E aí vem depois o arrependimento. Mas um judeu, aleluia, um hebreu nato, antes de qualquer decisão, ele pergunta para Deus se vai, se não vai, se faz, se não faz, se compra, se não compra, se vende, se não vende. Então este é o segredo para conquistarmos grandes vitórias. Então Davi, aqui no capítulo 5, versículo 19, aleluia, ele vai nos ensinar: primeiro, é preciso orarmos a Deus. Segundo, depois que vier a ordem de Deus, é necessário obedecer. Não adianta orar e Deus falar não vá, e você desobedecer a Deus e ir. Quem compreende, diga glória a Deus. Você está começando bem, está começando certo, está orando a Deus, está perguntando para o Senhor se você pode comprar, se você pode vender, se você pode viajar, se você pode fazer qualquer tipo de coisa. Aí Deus ouve a tua oração e diz: olha, não vá.
Aí você desobedece e vai. Não está adiantando, não está servindo de nada. Mas aqui pela palavra de Deus, nós vamos perceber no versículo 25, olha o que diz a palavra. E fez Davi, assim como o Senhor lhe tinha, aleluia, ordenado. Então primeiro ele ora, primeiro ele consulta a Deus, primeiro ele pede a orientação do Senhor. E quando Deus fala para ele o que deve ser feito, ele faz exatamente como Deus pediu para ele fazer. Então todas as vezes que eu, você, que nós agirmos conforme a vontade de Deus, aleluia, o Senhor vai operar grandes milagres. Então, meus irmãos, eu aprendo na palavra do Senhor, depois que Davi se tornou rei, sua primeira providência foi subjugar seus inimigos, uma tarefa que os israelitas, aleluia, não estavam fazendo. Porque Deus, quando mandava destruir os inimigos, era para destruir. Mas muitos, meus irmãos, não obedeciam à voz de Deus. Quando eu falo sobre isso, Deus me traz à memória quando Josué, com o exército de Israel, entra dentro de Jericó. O que é que Deus fala? Extermina todos os moradores de Jericó, poupa, porém, a vida da prostituta Raabe e a sua família. E todo o ouro, toda a prata, todo o cobre que ali tiver, vocês levam, aleluia, para o tabernáculo. Mas a Bíblia diz que Acã, ele vai e pega do despojo que não era para pegar e leva para sua casa. Então ele estava desobedecendo uma ordenança de Deus. Então aqui, amada igreja, nós vamos perceber que Davi faz assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele ora, ele pergunta se deveria ou não lutar, ele ora, e depois da oração ele obedece cuidadosamente as instruções, e continua o dever, o ofício que ele tinha diante de Deus. Mas nós muitas das vezes falhamos diante do Senhor. Deus muitas das vezes tem falado ao meu e ao teu coração de que maneira devemos proceder, de que maneira devemos andar, de que maneira devemos falar, mas muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas aqui Davi, ele tem para mim e para você, diante da palavra de Deus, ensinamentos poderosos. Se não bastasse Davi ter orado, se não bastasse Davi ter obedecido a voz e a ordem de Deus, algo que me chama a atenção é que quando Davi obedece tudo aquilo que Deus tinha proposto no seu coração, ele vai fazer algo sobrenatural. Ele vai trazer, meus irmãos, para dentro de Jerusalém, aleluia, a presença de Deus. Porque quando Davi decide no seu coração trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, quando nós falamos na Bíblia Sagrada sobre a Arca da Aliança, isso quer dizer que é a presença de Deus no meio do seu povo. Então, além de Davi orar, além de Davi obedecer ao Senhor, além de Davi fazer tudo conforme a vontade de Deus, ele ainda traz para Jerusalém a presença de Deus. Não basta tão somente orar, não basta tão somente obedecer, não basta tão somente dar um bom exemplo. Você tem, eu tenho, nós temos que ter a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então Davi, ele se preocupa, meus irmãos, em obedecer a Deus e também em trazer a presença de Deus para todos os israelitas. Mas quando é que nós vamos perder a presença de Deus? Quando nós paramos de orar, quando nós paramos de obedecer, quando nós paramos de ouvir a voz de Deus, automaticamente a presença de Deus sai das nossas vidas. Mas Davi, ele tinha plena convicção que Deus estava habitando nele, que ele estava ouvindo a voz de Deus, e Deus também
estava ouvindo a sua voz. Então quando Davi ora para Deus dizendo: Senhor, subirei eu contra os filisteus, aleluia. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Eu não queria entrar nesse detalhe não, mas vamos rapidinho para a gente encerrar. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava dentro do templo de Dagon, aleluia. Estava dentro de um templo pagão. E Davi está desesperado, querendo ir lutar contra os filisteus, não para o nome dele ser louvado, não para o nome dele ser engrandecido, mas no coração dele, irmão Hugo, ele queria pegar a presença de Deus que estava no templo de Dagon e levar para dentro de Jerusalém. É isso que Deus quer que nós façamos, aleluia, para que o nome dele seja louvado. E a Bíblia diz que Davi sobe pela permissão de Deus contra os filisteus. Ah, meus irmãos, os irmãos que nos acompanham, a luta que você enfrenta, a luta que eu enfrento, nem se compara com as guerras que os homens de Deus enfrentaram. Nem se... Ai, eu estou desempregado. Ai, meu pé está doendo, minha perna está doendo, minha cabeça está doendo, meu filho não está me obedecendo. Isso não é luta. Lutas são essas que Davi enfrentou. Davi conhecia, meus irmãos, quem era este povo filisteu. Ele sabia que por mais que ele tinha matado o gigante Golias, tinha ido um exército para poder enfrentar ele. Mas ele confiava não no seu braço, não na sua lança, não no seu escudo. Ele confiava no Deus de Israel, aleluia. E ele disse: Senhor, eu quero subir novamente contra os filisteus, porque eu quero trazer a tua presença novamente para Jerusalém, Senhor. O Senhor vai comigo nesta guerra. E Deus diz: Davi, eu já contemplei o teu coração. Você não quer vencer mais uma peleja para o seu nome ser exaltado, não, Davi. Você quer ir lá vencer os filisteus para trazer a arca da aliança e colocar dentro de Jerusalém. Ah, Davi, isso alegrou o meu coração. Pode ir que eu serei contigo. Quando tu ergueres as mãos para matar um soldado inimigo, eu mato ele primeiro por você. Então todas as vezes que você fizer algo para que o nome de Deus seja louvado, pode ter certeza, você já sairá vitorioso. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que Jesus ele vai falar desta maneira: e eu saí para a guerra vitorioso. Olha que coisa linda. Jesus está dizendo, sabe o que? Todas as vezes que nós sairmos para a guerra, tendo ele do nosso lado, é vitória na certa, aleluia. Só quem crê da glória a Deus essa noite. Então Davi, ele tem no seu coração esse desejo, esta preocupação de ir contra os filisteus, não para se vangloriar, não para receber algo em troca. Presta atenção no que eu vou te falar nesta noite. Os irmãos que me acompanham, quando Davi vence o gigante Golias, o rei Saul tinha feito uma proposta: aquele que vencer o incircunciso, aleluia, Golias, nunca mais vai pagar imposto, nem ele, nem a sua família. Aquele que vencer o gigante vai casar com a minha filha. Só que quando Davi, presta atenção, quando Davi foi lutar com o gigante, ele não foi preocupado em nunca mais pagar impostos. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, ele não foi preocupado em casar com a filha do rei, não. Mas hoje, meus irmãos, quantas pessoas que estão indo para a peleja, estão indo fazer a obra de Deus para serem beneficiados, para poder de repente ganhar algo em troca. Não, tudo que você faz, aleluia, você tem que fazer para o nome de Deus ser glorificado. Então todas as guerras que Davi ia pelejar, no coração dele, ele tinha esse propósito: o nome do meu Deus será louvado. Então Davi, ele disse para o Senhor: Senhor, eu posso subir contra os filisteus, Senhor? Deus já sabia qual era o intuito do coração de Davi. Quando você está vindo para a igreja, Deus já sabe qual é o intuito do teu coração. Vou repetir de novo. Quando você
está vindo para a casa do Pai, Ele já sabe qual é o intento do teu coração. Aleluia. Os irmãos que me ouvem, todas as vezes que você decide na tua vida, no teu coração, tirar um tempo para ouvir a palavra, Deus já sabe o que você precisa. E se você quer nesta noite, o anjo do Senhor vai aí entregar o teu milagre. Aleluia. Deus, Ele conhece, meu irmão, minha irmã, o que eu e você precisamos das suas mãos poderosas. Então Davi, quando ele fala para o Senhor, e Davi consultou ao Senhor, ele consultou a Deus. Não sei se ele chamou um profeta, não sei se ele chamou um sacerdote, não sei se ele orou ali onde ele estava, não sei se ele chamou um tangedor como Josafá chamou, mas a verdade é que Deus vai ouvir a petição de Davi e vai dizer para ele, aleluia, diz o Senhor, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Meus irmãos, olha para cá, eu não sei se você está entendendo o poder desta palavra. Já pensou que coisa maravilhosa, você dobrar o joelho e começar a orar ao Senhor? Deus, eu preciso sair do aluguel, Senhor, eu preciso, meu Deus, receber essa bênção, e Deus falar, olha, amanhã já estou preparando tudo para você. Olha que coisa linda, meus irmãos. Já pensou você, minha irmã, falar para Deus em oração, Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser curada, e Deus falar no teu ouvido, olha meu servo, olha minha serva, agora mesmo já estou te curando. É isso que Davi está revelando para mim, para você, mediante o poder da palavra. Deus, Ele vai ouvir a tua oração, Deus vai entregar a vitória que você precisa. Mas é necessário consultar a Deus e obedecer a sua palavra. É necessário. Então Davi, meus irmãos, para nós encerrarmos, mas como Davi receberia uma mensagem tão clara de Deus rapidamente? O nosso Deus é um Deus já. Olha que coisa linda. O que Deus tem que fazer para mim e para você, se Ele tem um plano de salvação, Ele vai de repente trabalhar de uma maneira diferente. Mas se Deus quiser abençoar a tua vida, a minha vida, agora Ele abençoa em ponto final. É desse jeito que Deus age, é desse jeito que Deus trabalha. Ah, pastor, mas por que Davi precisou levar o exército de Israel para ir contra os filisteus? Porque eles precisaram que lutar, era necessário. Porque se nós olharmos lá no livro de Gênesis, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, Ele não chamou os homens de Abraão, da confiança de Abraão, não. Deus mandou fogo do céu e destruiu todas aquelas duas províncias, aleluia. Então Deus, quando Ele quer agir, ninguém pode impedir, aleluia. Ah, se eu fosse você, adorava, se eu fosse você, glorificava, porque talvez hoje Ele pode operar um milagre na tua vida. Então Deus, Ele quer, na hora que Ele quer, e ninguém impede o seu agir. Quem crê da glória a Deus? Quem crê diz amém. Esse amém está muito fraco. Você não está doente. Quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Deus, Ele age, meus irmãos. Lembra de Jesus, Naamã? Jesus está lá no Getsemane. Os discípulos estão ao lado dele, estão falando de oração. Aleluia. Aí quando Judas Iscariotes, o traidor, se aproxima, os soldados romanos também chegam e pergunta quem é Jesus. Aí Jesus fala, eu sou. Quando ele abre a boca e diz, eu sou, a Bíblia diz que todos os soldados romanos caíram de joelho no chão. Aí Pedro se levanta e diz, Senhor, vamos pegar a espada, vamos lutar. Jesus disse, não, Pedro, não precisa. Você não me conhece, Pedro. Você não sabe quem eu sou, Pedro. Se eu porventura rogasse, orasse, pedisse do meu Pai, Ele não mandaria uma legião de anjos agora para me defender, aleluia. Ah, meu irmão, se você compreendesse o poder da palavra de Deus, se você crê em Deus, você orar, aleluia, Ele pode mandar uma legião de anjos para lutar a teu favor. Não só quem crê adora nesta noite, aleluia. Se
Se eu rogar, se eu pedir ao Pai, Ele não mandaria uma legião, meus irmãos. O que quer dizer legião? A tradição dos romanos, todo soldado de guerra, de confiança, geralmente tinha uma legião de soldados. E para ter uma legião de soldados, geralmente era de 600 a 1000 homens de guerra. Então Jesus quis dizer assim: ó Pedro, você não me conhece, você não conhece o meu Pai. Se eu rogasse a Ele agora, Ele não mandaria 1000 anjos para me ajudar. Aleluia, meus irmãos. Os irmãos que nos acompanham, um anjo já pode fazer um estrago grande. Imagina 1000 anjos. Aleluia. Ah, você não conhece o Deus que você serve. Eu falo por mim também. Eu acho que ainda não conheço o Deus que eu sirvo, porque Ele tem tanto poder no céu e na terra. Se nós, aleluia, obedecermos a sua palavra e pedirmos crendo, Ele opera num piscar de olhos. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diz amém. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é clara em nos revelar que Davi fez assim como o Senhor lhe ordenara. E toda vez que eu, você, nós, a igreja de Cristo, agimos conforme o Senhor nos ordena, está aqui no versículo 25, pelo poder de Deus, Ele vai ferir os nossos inimigos. Exatamente. A oração, ela tem um poder tão grande. Eu vou encerrar agora. Eu queria falar um pouco mais sobre o poder da oração, mas eu quero encerrar trazendo a memória dos irmãos quando Pedro estava aprisionado. A Bíblia diz, amor, que a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que existia 7 portas que tinha fechado, trancado Pedro. Aí a igreja está orando em casa, clamando ao Senhor pela vida de Pedro, para que Pedro fosse liberto da prisão, porque no outro dia já tinha uma ordem para matar Pedro. Mas através da oração Deus age. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor, toda vez que você lê na Bíblia que diz o anjo, é o próprio Deus. Lembra de Jacó, do val do Jaboque, quando ele passa pelo val do Jaboque, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando a Bíblia diz o, é o próprio Deus, mas quando diz um anjo, é o anjo que ele envia. Mas aqui nesta passagem, o anjo de Deus vai até a prisão que Pedro está aprisionado. Meus irmãos, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Não cabe. Quem é que no dia seguinte morrer vai conseguir dormir? O crente que confia no poder de Deus e no poder da oração. A Bíblia diz que a igreja está orando, Pedro está aprisionado, mas está dormindo. Aí quando deu meia-noite, o anjo, o próprio Deus chega e toca em Pedro. Pedro vira para um lado, vira para o outro, está dormindo. Pedro, levanta, rapaz, calça as sandálias, cinja a capa e vem comigo. Mas quem é, Senhor? Pedro, não faça a pergunta. Vem comigo, porque a igreja estava orando, porque a igreja estava clamando pela sua vida. Aí, meus irmãos, existiu o primeiro controle de abrir portão invisível. A Bíblia diz que Deus vai na frente e Pedro vem atrás. Outra coisa que eu aprendo na minha e na sua vida, Deus sempre tem que ir na frente. E aí os portões, as cadeias vão se abrindo, Pedro vai passando e ele pensa que ainda está dormindo, que no sonho não, porque quando a igreja ora o milagre acontece, quando a igreja ora Deus liberta pessoas das drogas, Deus cura, Deus salva e Deus transforma para que o nome dele seja louvado. Quando sai da prisão, Deus fala: Pedro,
A igreja está esperando você em casa. Vai lá, que eu vou voltar para o meu trono de glória. A Bíblia diz que a igreja está orando, a igreja está clamando: ó Senhor, ó Deus, liberta Pedro, salva Pedro, não permita que Pedro morra. Aí de repente, na porta da casa, aí tinha uma menina por nome Rod, se não me foge a memória. O nome da criança chamava Rod. Ela ouve bater na porta, ela corre desesperada, irmão Hugo, para ver quem é que está batendo. Quando ela olha, ela diz: meu Deus, é Pedro. Ela volta e desperta os irmãos, Maria, que está em oração. Ó Deus, liberta Pedro, não permita que Pedro morra, Senhor, tira ele daquela prisão, Deus. Aí Rod fala: irmãos, olha, Pedro está aqui na frente de casa, batendo na porta. Sabe o que os crentes falam? Ah, menina, você está fora de si, Pedro está preso. Não entendeu nada, né? Vou te revelar agora. Quantas das vezes você vem para a igreja, ora para Deus curar, ora para Deus libertar, e um milagre chega diante de você, e você duvida que Deus está operando um milagre. Mas nesta noite Deus diz para mim, diz para você: o milagre chegou, o milagre chegou. Basta você abrir os olhos da fé para receber o que Deus tem para a sua vida. A menina vai lá novamente, vê e acha certeza, tem certeza que é Pedro, e diz: pessoal, pelo amor de Deus, a oração de vocês foi ouvida no céu, Deus libertou Pedro, ele está aqui. Quando eles vão lá, meus irmãos, foi uma alegria tão grande, e toda a igreja glorificou e louvou ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus, uma vez mais, através da oração, através da obediência, através da súplica, atendeu a petição do teu povo. Voltando para o que Davi fez, ele ora, ele obedece ao Senhor, e por ele ter obedecido a Deus, aleluia, Deus entrega os filisteus nas suas mãos. E quando ele chega, meus irmãos, diante dos filisteus, Deus entrega a vitória para Davi e para o seu exército. E quando ele chega diante do templo de Dagon, a Bíblia diz que a imagem de Dagon, metade homem, metade peixe, estava caída com a cara no chão, e na frente da arca de Dagon estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. O que isso quer dizer? Todos os inimigos de Deus vai ter que cair com a cara no chão, e o nome do Senhor será louvado, aleluia. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. Aí Davi pega a arca, se coloca de pé, vou encerrar agora. Aí Davi pega a arca, chama os homens designados por Deus para colocar num carro novo, para levarem para Jerusalém. Mas Davi não estava levando, meus irmãos, para Jerusalém tão somente a arca, aleluia, toda, aleluia, recheada de ouro, não. Ele estava levando para Jerusalém a presença de Deus novamente. E nesta noite Deus quer que você traga para dentro de você a presença poderosa dele, para que você possa vencer todas as pelejas e todas as batalhas. Amém? Que Deus abençoe. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Os irmãos que nos acompanham, que Deus abençoe. Vamos encerrar por aqui. Aquilo que eu não pude expressar ao teu coração, que Deus possa falar melhor no seu coração, que Deus possa alcançar a sua casa e a sua família. Sejam todos abençoados por Deus, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer a oração final, oração da fé.